para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Gente do céu. O que está acontecendo, Jesus? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor já tem falado contigo aí, amém? O Senhor já tem falado contigo aí? Irmãos, Deus, desde o início desse culto, Deus vem falando comigo. E glória a Deus, porque Ele é maravilhoso, amém? Ele zela pela palavra dEle. O Senhor é fiel. E essa noite eu estou aqui incumbido de liberar uma palavra para a igreja. E confesso para os irmãos que diante de muita tensão, essa semana eu venho procurando entender do Senhor, o que o Senhor deseja que eu libere. E no culto aqui, desde o início, desde quando eu entrei ali na porta, que as irmãs nos receberam ali, né? Recebi um abraço do irmão Tião lá fora, um abraço bem forte, o Leandro ali já cumprimentou assim com a maior simpatia, amém? E o Tião me deu um abraço lá e Deus vem ministrando no meu coração e no louvor, na adoração aqui, o Senhor vem falando comigo. E eu sei que tem momentos que nós achamos que Deus está distante, que está tudo muito silencioso, está tudo muito calmo. Tem momentos que nós nos achamos sozinhos, né? Tem momentos que nós achamos que é só nós, né? Quando a irmã abriu a adoração aqui, né? Dava a impressão, mas que só nós que estamos aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você veio aqui essa noite porque o Senhor vai ministrar algo muito forte no seu coração. Foi como o Elinho já disse aqui. O desejo era de ficar em casa. Amém? Dia chuvoso, gostoso, né? Domingo à tarde era de ficar em casa. Mas eu quero dizer para você, eu gosto de tirar, eu falo meu bodezinho no domingo à tarde, assim, depois do almoço. Mas hoje, desde de manhã, eu não consegui pegar os meus olhos e tirar o meu bodezinho. Porque o Senhor vem falando no meu coração, o Senhor vem ministrando no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite aquilo que o Senhor tem ministrado em meu coração. E eu digo para você, irmãos, esses dias eu comentei com os irmãos, não sei, eu sei que o pastor Fabinho estava, agora eu não lembro como é que foi a situação, mas eu falei da pressão sobre um pastor, porque o pastor, todo domingo ele tem que preparar uma mensagem para a igreja. E todo domingo, ou que seja todo culto, ou que seja no culto de oração, o pastor tem que ter uma palavra para liberar para a igreja. Amém? O pastor ele está incumbido de trazer algo. Então, nós que somos pastores, que já estamos à frente, estivemos à frente assim, outros pastores, irmãos, vê que há essa pressão. E eu particularmente, quando tenho que ministrar, eu fico muito tenso. Fico tenso antes e fico tenso depois. E principalmente numa situação dessa. Porque nós entendemos, quando a pastora Rosana ela vem pregar aqui, quando eu venho ministrar, a gente procura entender, né? E voltar lá para buscar aquilo que o Senhor tem ministrado já à igreja. Porque nós temos que continuar na direção do que Deus está falando, amém? Então não dá para nós, né, pastor Caio? E o pastor Fabinho, ele está na direção de Deus, né? Vem domingo após domingo, né? Mas nós que muitas vezes subimos aqui uma vez, nós temos que voltar lá naquilo que Deus tem falado, né? Para a gente continuar na direção que Deus está ministrando a igreja, né? Obrigado, Chico. Obrigado, irmão. Então,
E para mim é uma tensão, irmãos, porque eu entendo assim que nós temos que dar continuidade naquilo que Deus está ministrando. Né? Por isso que a pastora Rosana sobe muitas vezes aqui e ela começa a voltar lá atrás. Vocês lembram? Porque domingo passado o pastor falou isso, naquele culto, quando o pastor Caio ministrou, o pastor Caio falou sobre isso, o pastor Danilo falou sobre isso, a irmã que ministrou falou sobre isso. Então, a gente vem nesse entendimento, e a gente tem essa compreensão que nós precisamos dar essa continuidade. E diante disso, irmãos, eu estou aqui nessa noite com essa incumbência e eu quero, nessa noite, passar essa responsabilidade para vocês também. Vocês precisam me ajudar a pregar nessa noite. Amém? Vocês precisam estar aqui comigo. Eu falei para o Catuí falou, tá decorando aí? Eu falei, ora por mim, intercede aí por mim. Então eu preciso que vocês me ajudem nessa noite, para que eu possa liberar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Pastor Fabinho ministrou aqui esses dias, domingo passado, Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Pastor Fabinho, nesses dias, nesses últimos cultos, ele vem ministrando, ele falou sobre a lei da semeadura, amém? Amém? Ele falou sobre a lei da semeadura, amém? O pastor Fabinho, ele ministrou em 2 Samuel 6, quando Davi precisava trazer a arca da casa de Obed-edom, amém? Isso? Para Jerusalém. E Davi toma aquela posição de levar a arca, de carregar a arca nos carros de boi. E eu creio assim que Davi entendia ali que era top, que era legal, né? Que era algo naquela época lá, imagina. Cara, entendeu? Era muito top. Então, e Davi entendi que precisava fazer aquilo de uma forma muito tremenda, maravilhosa, né? De uma forma assim, só que foi de uma forma maravilhosa. E para Davi era da melhor forma. Mas foi de forma errada. Amém? Vocês lembram, pastor? Ministrou aqui. E o Senhor, nessas palavras, o Senhor vem ministrando muito em meu coração. E o Senhor vem falando em meu coração e ministrando, eu entendendo assim que o Senhor está ministrando a igreja. E o Senhor falando de nós fazermos as coisas certas de forma certa. Que muitas vezes nós até fazemos o que é para fazer. Fazemos assim de forma tremenda, com todo o nosso empenho. Né? Fazemos realmente aquilo que é para fazer, tá legal, é muito bom isso aí. Mas muitas vezes nós fazemos de forma errada. E daí não gera frutos. E daí não acontece nada depois na frente. E daí nós só nos cansamos, muitas vezes até nos estressamos, né? E não aconteceu nada. E, irmãos, eu posso dizer para vocês, diante disso, que nós já tivemos muita experiência com isso. De fazer coisas assim e empregar forças em coisas que realmente é legal, cara, que top, é isso aí mesmo, está manifestando o reino. Cara, é isso. Mas nós fazíamos de forma errada. E daí não dava certo. Simplesinho assim, ó. Eu acho que até já falei aqui. Quando as meninas eram adolescentes, a Fernanda era mais criança, a Paula adolescente. E daí tem as crises dos adolescentes, amém? Quem tem adolescente aí já teve? Irmãos, tem a crise dos adolescentes. E nós aprendemos isso, nós aprendemos a não condenar os adolescentes. Eu e a pastora Rosana, a gente não briga, a gente sabe, entendeu? A gente busca em Deus assim uma graça para saber lidar com eles, porque tem, irmãos. Tem a crise dos adolescentes. E nós precisamos tratar, cuidar deles e entender que vai ter o momento deles. Vai ter um momento que eles vão ter que passar por esse momento deles, que eles estão descobrindo as coisas, né? E vão se achar que sabem mais do que nós. Né? E como eu disse aqui, tem coisas que eles estão na frente, estão voando. Tem ou não tem? Tem coisas que os adolescentes, os jovens estão voando, irmãos. Eles já estão lá na frente.
E nós precisamos colar neles. Né? Mas nesses dias o Senhor tem ministrado a nossa igreja, que os adolescentes também, eles têm que olhar um pouquinho para trás, né? E se agarrar em nós. Muitas vezes vão ter que dar um passinho para trás. E nós precisamos ter essa sabedoria para lidar com eles. E uma vez, passando aquelas crises adolescentes, com a Ana Paula, eu catei a Bíblia, fui lá em Tiago, falei, o que a Bíblia diz? Fala que você tem que honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Porque eu queria que a Paula agisse da forma que eu entendia que era para ela agir. E não deu certo, não dava certo. Eu falei, mas gente, essa menina é muito rebelde. Eu ministro na vida dela. Ela tem que me honrar. Ela tem que me obedecer, ouvir o que eu estou falando aqui. E até que um dia o Senhor ministrou no meu coração. Falou, cara, não é isso que eu estou falando. Meu querido, Deus falando para mim, não, meu querido. Gente, aconteceu isso comigo. Você tem que entender que a sua filha já tem 18, 19 anos. Acho que 18, 19 na época. 19 anos. Já é quase uma mulher. Você está tratando ela como uma criança. E quando eu estou falando aí na minha palavra, não é o que você está querendo fazer com a sua filha. Amém? Porque esse é um costume dos hebreus, um costume dos judeus, e é até hoje. E lógico que é para nós. É para nós, isso daí é para nós também, para a igreja, amém? Que nós devemos honrar os nossos pais, né? Os nossos pais, eu honro a minha mãe. Preciso honrar os irmãos da igreja que vieram antes de nós. Mas o propósito é que nós precisamos fazer a eles aquilo que eles fizeram para nós. Simplesinho assim, tipo, o Caim vai chegar um dia que ele vai ter que cuidar do pastor Caio. É, honrar o pastor Caio. Como algum de vocês, eu creio aqui, eu entendo, que algum de vocês aqui estão cuidando de seus pais. Isso é honrar os pais. E o Senhor ministrou isso no meu coração. Falou, não dá certo porque você está fazendo da forma errada. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então, irmãos, existem princípios estabelecidos por Deus. E os princípios estabelecidos por Deus não mudam. Mas nós temos aí essa gana de querer mudar aquilo que já foi estabelecido por Deus. A palavra de Deus, ela não vai mudar. Não tem como mudar. Um princípio estabelecido por Deus, irmãos, que nós precisamos pegar isso para nós. Não tem como a igreja não agir assim. Não tem como eu não ter essa atitude. Que está em Mateus 22. Quando vão questionar o Senhor Jesus sobre o principal dos mandamentos. E o que Jesus vai dizer para eles? O primeiro é esse. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é princípio bíblico, não é? Bíblico, não é? Tem como mudar isso? Não, eu preciso entender que eu preciso amar o Senhor acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, eu preciso amar a Deus. Isso é um princípio bíblico. Em segundo lugar, eu preciso amar o meu próximo. Isso são princípios bíblicos. Então tem princípios bíblicos que não vão mudar. Então, quando o pastor Fabinho ministrou aqui, cara, é tremendo isso aqui. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Se haverá plantio, haverá colheita. Então, enquanto houver tudo isso daqui, nós estamos plantando e colhendo. Então, o Senhor ministrou isso no nosso coração. Em Gálatas 6,
acho que se a irmã colocar aqui, nós estamos juntos hoje, eu fui lá, falei para ela, hoje nós vamos pregar aqui. Gálatas 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O próximo. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O princípio não tem como mudar. Sabe, então, o Senhor tem ministrado isso nos nossos corações, nesses dias. O Senhor tem falado ao nosso coração. Então, o que nós estamos semeando? O que nós estamos... para onde que nós estamos olhando? Qual os princípios bíblicos que nós estamos caminhando em cima deles? Então, por isso que eu entendo assim que é uma responsabilidade muito grande nós estarmos aqui. Ministrando, porque nós precisamos dar continuidade a isso. Porque o Senhor já vem falando da igreja, amém? E a igreja tem tido o entendimento de tudo isso. Então eu quero pegar essa parte. O Senhor tem falado sobre a lei da semeadura. E o Senhor tem ministrado aos nossos corações sobre fazer as coisas certas, da maneira certa. Eu queria que você abrisse em Lucas 12. Então esse é o texto. Lucas 12. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Estão comigo aqui? É isso então? Estou indo bem? Amém? Me ajudem aí. Glória a Deus. Vamos ler aqui então em Lucas 12, a partir do versículo 35. Uma leitura um pouco longa, amém? Mas vai ser bênção. Então agora eu fiz a introdução falando daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações nesses dias. Amém? Eu quero crer que o Senhor, através dessa palavra, vai dar continuidade àquilo que Ele está fazendo. Amém? E nós vamos sair daqui com uma direção em Deus para aquilo que Ele deseja fazer nesses próximos dias. Lucas 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. E eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Amém? Estão comigo aqui? Tá? Vai ser um pouco longa a leitura aqui, mas eu preciso que vocês estejam comigo. 41. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido?
Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente. Ele dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Amém? Falando de servos. Somos nós, amém? A igreja do Senhor. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Feche seus olhos. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, eu recebo, Pai, a oração que o Elim fez aqui, intercessória pela minha vida, pela tua palavra. Pai, eu quero confirmar a oração dele. Receber, Deus, em nome de Jesus e pedir ao Senhor, nos abençoa mesmo nessa noite. Que os nossos corações estejam preparados para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo, tem liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui fala das nossas responsabilidades. Das nossas responsabilidades como servos de Deus, como mordomos, como dispenseiros da casa de Deus. Amém? Todos aqui sabem que é o mordomo. O mordomo é aquele que toma conta da casa. O dispenseiro é aquele que toma conta da dispensa. E nós estamos falando da dispensa da casa do Senhor. Amém? Nós somos aqueles que administramos os dons do Senhor na casa do Senhor. Nós somos aqueles que administramos aquilo que o Senhor tem de mais valor, para que todos possam usufruir daquilo que o Senhor tem liberado sobre a igreja dele na terra. E nós somos os dispenseiros. Nós somos aqueles que temos a chave da dispensa do Senhor. Amém? Nós somos aquele. E na dispensa do Senhor tem amor, tem misericórdia. Na dispensa do Senhor tem perdão. E nessa dispensa tem cura, tem restauração. E nessa dispensa tem salvação. E nós somos os administradores disso, nós somos os dispenseiros. E eu vou dizer para você, nós somos aqueles que a gente sempre ouviu falar dos dispenseiros da última hora. Porque nós estamos vivendo os últimos momentos do Senhor nessa terra. 1 Coríntios 4, do 1 ao 2, a Bíblia vai dizer assim. 1 Coríntios, capítulo 4, o 1 e o 2 diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O que o Senhor requer de nós? Que nós sejamos fiéis. Porque, irmãos, nós temos a chave da dispensa do Senhor. Nós temos a chave do lugar onde as bênçãos do Senhor estão. Sabe, nós entendemos, assim, o Senhor ministrou muito forte no nosso coração, que existem. As bênçãos do Senhor, elas estão em lugares. E nós precisamos acessar esses lugares onde a bênção do Senhor está. Em Efésios diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então fala de lugares. E na dispensa do Senhor é um lugar que tem bênçãos. E nós temos a chave dessa dispensa. Mas, irmãos, nós precisamos
nos atentar e voltar para os princípios bíblicos, para que nós possamos ser bênção e abençoar vidas. Cuidar daqueles que estão à nossa volta. Sabe, nós precisamos entender, tipo essa coisa simplesinha, que quando o Senhor fala que os filhos precisam honrar os pais, não é eu, né, com o meu egoísmo, querendo que minhas filhas, que a Fernanda me trate bem, né, e faça tudo que eu mando, porque ela tem que me honrar, porque se ela não fizer aquilo que eu mando, né, ela vai estar me desonrando. Não é uma coisa simples, nós entendemos qual que é o propósito. E qual que é essa honra que os filhos devem dar aos pais? Coisa simples, mas são princípios bíblicos, nós precisamos entender isso. Por quê? Nós vivemos num tempo de muitas opiniões. Nós vivemos num tempo de muitas vozes. Irmãos, nós vivemos num tempo que até... Irmãos, eu tô em conflito. Eu estou em conflito para pregar a palavra. Entendeu? E eu tô assim, eu confesso para os irmãos que hoje eu fiquei o dia inteiro mesmo. Gente, o dia todo no meu quarto, eu falei, eu não vou me render ao IA, não vou me render. Porque você vai digitar Senhor e nós precisamos ministrar aquilo que o Senhor quer falar. É bom nós buscarmos lá os estudos, buscarmos conhecimento, irmãos. É bom nós estudarmos, precisamos. Nós fizemos curso de teologia, nós estudamos, nos dedicamos. Eu terminei o meu lá em Toledo, fui para lá. E a Rosana falta terminar ainda. Falta um ano. Não terminou. Aleluia. Mas ela vai terminar, em nome de Jesus. Porque é importante, amém? Nós precisamos, isso aí é bom. Nós precisamos de tudo isso daí. Mas nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Ele precisa trazer, ele precisa ministrar ao nosso coração aquilo que ele deseja fazer nas nossas vidas e na vida daqueles que estão à nossa volta. Porque senão eu vou dar ideia. E as nossas ideias nem sempre dão certo. Já pensou nisso? As nossas ideias nem sempre dão certo. E hoje nós vivemos num tempo de muita informação. É ruim? Não é. É bom, irmãos. E eu falo assim, eu perdi meu irmão, não sei que data foi, não lembro. Mas meu irmão ele era um cara muito inteligente. Né? A Rosana, a Paula, assim, você sente muita falta, mais falta dele do que eu, até. Porque sentavam com ele e ele era muito inteligente, ele lia muito, lia. Se fosse conversar com ele de história, fosse conversar com ele de Bíblia, falava inglês, de música, do que você fosse conversar com ele, cara, ele era assim, e lia muito, lia muito, e só que ele foi para as drogas. E depois eu trabalhei numa casa de recuperação, nós fizemos alguns cursos, né, sobre isso, e eu fui aprendendo coisas assim, fui entendendo, e uma das coisas que eu entendi, que o meu irmão, na realidade, ele foi para as drogas, porque ele não conseguia se relacionar com ninguém, porque aí ele estava à frente e a ideia dele, assim, o pensamento dele estava na frente de todos, e ele não conseguia sentar com as pessoas. Então, um escape dele era acabou indo para as drogas, e acabou que nós perdemos ele para as drogas. Morreu por causa das drogas, irmãos. Literalmente por causa das drogas. O Tião conheceu ele, o Eliezer, né, Tião? Acho que não sei se o Leandro conheceu. Conheceu o Eliezer? Conheceu, né? Era muito inteligente. Então eu falo para ele assim, cara, esse tempo é o tempo que o Eliezer precisava estar vivo. Porque ele ia desfrutar de coisas, para ele ia ser assim, muito. Entendeu? Mas é bom, precisamos de muita informação, mas nós estamos vivendo um tempo de muita informação. Então, para mim, é um conflito, irmãos, porque é uma luta. Porque se nós formos pregar, e nós formos lá para o Google lá e começarmos a digitar, irmãos, a gente vai. Eu não vou, irmãos, fiquei o dia inteiro no meu quarto hoje. Saí um pouquinho para ir lá na casa da Fernanda para ver lá, para ver a bênção deles lá e nos alegrarmos com eles lá um pouquinho. Voltei para casa de novo, entrei pro quarto, né? E a Rosana já, né? Ela já sabe, mas não vai ficar entrando lá. Mas irmãos, porque nós precisamos disso.
Porque nós vivemos num tempo de muitas opiniões. Nós temos visto de tudo. Amém? Nós temos visto de tudo. Nós temos ouvido de tudo. E feito de tudo. Olha o que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 4, 18. 2 Coríntios 4, 18. Diz assim, olha o que Paulo diz. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E nós estamos vivendo um tempo que nós temos visto de tudo. Nós temos acesso a tudo, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo e nós temos ouvido, escutado de tudo. 2 Timóteo 4, versículo 3. 2 Timóteo 4, 3. Olha isso aqui, irmãos. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Amém? Você quer ouvir uma mensagem hoje sobre prosperidade? Você quer fazer um estudo hoje sobre a grande tribulação? Você quer fazer um estudo hoje sobre como agir como pai, como mãe? Cara, você vai para a internet e daí você vai ouvir aquilo que você quer. É ou não é? Amém? Vocês estão comigo aqui? E nós temos feito de tudo. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Aleluia. Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada como de serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha te deixado sozinha? Tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, nós temos feito de tudo. Principalmente nós, na igreja. Nós na igreja, irmãos. Não sei se vocês vão entender isso, mas eu peço que vocês entendam no Espírito Santo isso. Viu que na igreja nós queremos muitas vezes fazer de tudo? Nós queremos fazer tudo na igreja. E nós fazemos de tudo. E a nossa vida vira um ativismo. Mas o principal nós não fazemos, muitas vezes. Então, não que nós não devemos fazer. Ontem, irmãos, foi tremendo aqui a instrução da Jéssica. E daí ontem eu tive que pegar tudo isso da Jéssica. Da Jéssica também. Porque nós precisamos fazer todas essas coisas que nós fazemos. Mas precisamos fazer aquelas que são necessárias fazer também. Precisamos fazer todas as coisas aqui, mas a importante nós precisamos fazer. A mais importante. E aqui, sim, mas você não se preocupa que eu estou fazendo. Marta. Maria escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte?
aos pés do Senhor. A melhor parte é aos pés do Senhor. Pastor, mas nós precisamos fazer. Lógico que nós vamos fazer, irmãos. A fé sem obra é morta. É lógico que nós vamos fazer, nós vamos tocar, cantar, limpar, receber, né? Lá no som, arrumar o evento de sexta-feira, que foi uma bênção. Muito, não foi maravilhoso, mulheres? Amém? Amém? E eu, desde já, eu quero que, no nome da pastora Rosana, ela já até fez assim, ó. No nome dela, eu quero agradecer no nome dela, quer agradecer todas as mulheres que participaram, que estiveram envolvidas, né? Aquelas que correram lá uns dias antes para que o evento acontecesse, e aquelas que vieram aqui, participaram, né? Que fortaleceu o evento, né? E até nós, né? Né, Danilo? É nós, a glória a Deus. Nós viemos aqui para dar não foi? Vamos estar aí, irmãos. É bom isso daí. Amém? Nós vamos fazer. Mas qual que é o principal? Aos pés do Senhor. Então nós temos visto de tudo, ouvido de tudo e feito de tudo. Mas nós não temos visto o que é para nós vermos. E assim, nós não temos mostrado o que é para se mostrar. Nós não temos ouvido, não temos escutado o que é para nós escutarmos, nós não temos ouvido o que é para nós ouvirmos. E assim não temos falado o que é para nós falarmos. Não temos feito o que é para nós fazermos. Queria que a irmã colocasse aqui, Filipenses 4. Então, nós não temos ouvido o que é verdadeiramente para nós ouvirmos. Então, diante disso, nós também não temos falado o que é para nós falarmos. Não temos feito, nós não temos visto aquilo que é para nós vermos. E então também nós não conseguimos mostrar o que é para ser mostrado. Então nós temos visto tudo, nós temos ouvido de tudo, mas não temos ouvido nada. Porque nós não temos o que falar. Nós temos visto, mas não visto nada porque nós não estamos mostrando nada. Temos feito, mas olha o que diz, Paulo vai falar. O apóstolo Paulo vai dar uma exortação para nós em Filipenses 4, versículo 8. Ele nos aconselha nisso. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro. Próximo. Tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. O próximo. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Irmãos, é princípio bíblico isso aqui. Não tem como nós fugirmos. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender que nós, diante daquilo que tem que ser ministrado para nós precisamos entender que nós temos que fazer todas as coisas. Nós temos que fazer tudo que vier às nossas mãos para fazer. Mas não podemos nos esquecer das coisas mais importantes. Irmãos, nós como dispenseiros, nós estamos nos esforçando para sermos bons dispenseiros. Amém? Então, lembra que eu falei? Nós temos a chave da dispensa. E nós estamos nos esforçando para isso daí. Para abençoar as vidas. Nós nos esforçamos para tirar dessa dispensa amor, para tirar cura, para tirar revelação, para tirar restauração. Nós temos nos esforçado para isso. Mas nós temos negligenciado uma coisa que é importante para que tudo isso aconteça. Para que nós possamos ter para quem passar essas coisas que estão na dispensa do Senhor. Para que nós verdadeiramente, a nossa função como dispenseiros,
como mordomos do Senhor, ela venha fluir de forma que nós venhamos nos empolgar, venhamos ter ânimo, venhamos ter desejo de continuar. Então nós temos negligenciado. E o que nós temos negligenciado, irmãos? Igreja do Senhor. Amém? Comunidade Caminho Vivo, a igreja ali do pastor Alain, a igreja em Paranavaí. Irmãos, nós temos negligenciado o chamamento para a grande comissão. Amém? Estão comigo? Então eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós vamos ter o próximo encontro quando? É daqui a um ano ou tem antes? Daqui a um ano. Nós precisamos lançar as nossas sementes. Nós precisamos lançar. Irmãos, eu estou falando isso daqui no Espírito Santo de Deus, amém? Isso aqui não é uma afronta, mas isso daqui é porque é para isso que nós somos chamados. Nós fizemos um encontro, foi bênção, amém? Foi muito, demais. Mas foi uma luta para a gente colocar a gente no encontro, não foi? Foi ou não foi? As mulheres, porque as mulheres, irmãos, elas, tipo assim, as mulheres, elas têm uma senha, assim, que elas acessam os lugares em Deus que nós não temos. Então, amém? Mulheres? Amém? Mas nós, os homens, precisamos encontrar essa senha. Porque nós, os homens, precisamos, cara, acessar esses lugares nessa dispensa. Amém? Olha para o seu irmão aí, do lado. Fala para ele assim: o Senhor está falando conosco. Fala aí. O Senhor está falando conosco. Amém? Aleluia? Pastor Ideu, aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então nós temos um chamamento para a grande comissão. E isso envolve pregar o evangelho. E quando nós falamos de pregar o evangelho, fala de evangelização. Então, nós somos chamados para evangelizar. Irmãos, nós somos chamados para evangelizar. Porque senão nós vamos ficar aqui muito tempo junto, né? Muito tempo aqui nesse ajuntamento nosso, e daqui a pouco nós estamos dando problema para o pastor Caio, para o pastor Fabinho. Daqui a pouco eu estou... Por quê? Porque eu preciso evangelizar. Eu preciso me preocupar com as pessoas lá fora. Porque senão daqui a pouco, eu como Marta vou me preocupar com o irmão que está do meu lado. E vou querer falar assim: vocês não se importam não, que eu estou fazendo tudo e o irmão não está fazendo nada? Amém? E aí, irmãos, nós vamos começar a ser peso para o seu líder de grupo familiar, para o seu pastor. Então nós precisamos evangelizar, nós precisamos sair. O chamado da igreja, isso é princípio, irmãos. Isso é o chamado da igreja, ó, Mateus 28. Aleluia. Mateus 28, a partir do versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia e para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É para isso que o Senhor te salvou. É para isso que o Senhor te curou. É para isso que o Senhor deu os livramentos que nós tivemos até hoje.
Até agora nós tivemos os livramentos nele. Sabe, quantas situações nós já passamos que... não sei você, mas eu teve situações que eu passei, mano, que eu falei, gente, não vou aguentar. E eu só suportei porque o Senhor estava comigo. Ah, glória a Deus, aleluia. Cara, é isso mesmo. Ai, que lindo, o Senhor me ajudou, me abençoou, me deu os livramentos, o Senhor me fortaleceu. Amém. Mas para quê? Só para mim me vangloriar aqui? Não, porque o Senhor tem um propósito através da minha vida, da sua vida. Por isso que Ele te deu esses livramentos. Por isso que você está aqui até agora. Por isso que você chegou até no dia de hoje. Porque o Senhor tem um propósito. E então nós precisamos evangelizar. Evangelizar, compartilhar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos ensinar as pessoas a verdade. Mas a verdade, os princípios, sem omitir nada. Nós somos chamados para isso. Nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos formar discípulos que, por sua vez, também se tornam agentes do reino de Deus. Irmãos, nós precisamos fazer discípulos. E o discipulado, né, a gente coloca o discipulado, os estudos, né, muitas vezes que nós damos, lá estou dando um discipulado lá, beleza. Né, faz parte. Mas o discipulado é nós fazermos discípulos de Jesus, é nós replicarmos, né, que fala, a imagem de Cristo, através das nossas vidas. Nós somos chamados para discipular, e discipular assim, de forma que esses discípulos nossos se tornam agentes que vão reproduzir aquilo que eles entenderam em Cristo. Então nós precisamos entender isso para esses dias. Nós precisamos entender que nós temos um chamado. E o chamado, irmãos, nosso vai além do que só nós nos reunirmos aqui como igreja. Por isso que eu estou falando para você que desde o início o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem ministrado no meu coração aqui desde o início. Desde quando a Renata começou a abrir o culto aqui. A Renata falou sobre aquilo que nós já recebemos do Senhor. Não foi isso? Que ela falou, né? Nós recebemos o Senhor deu para nós. É isso, irmãos. E nós temos tudo isso na despensa. E o que nós vamos fazer com o que nós recebemos do Senhor? Vamos aqui de domingo a domingo nos reunirmos aqui. E enquanto à nossa volta tem alguém da nossa família, sabe, precisando experimentar de tudo isso. À nossa volta tem alguém na nossa vizinhança que está passando por uma situação e precisa de Jesus. Na nossa cidade as pessoas estão, cara, indo direto para o inferno. Direto, irmãos, para o inferno. Um amigo meu ligou, mandou uma mensagem hoje de manhã, cheguei em casa. Eu fui no mercado, quando cheguei, tinha uma mensagem no celular. Aí ele falando, Paulo Castro, ele é assim bem, Josafá. Paulo Castro, você ficou sabendo do Luiz? Aí falou, o Luiz morreu antes de ontem, foi enterrado hoje. E daí ele falou assim, eu vou te passar um vídeo aí para você do cortejo. Daí o cortejo era as pessoas em cima, os filhos, acho que era em cima de uma caminhoneta, lá o carro com o caixão na frente, um monte de caminhão assim na beira da estrada e buzinando. Sabe aquela coisa mais linda, emocionante, né? Chora, né? Você fica emocionado, a coisa mais linda do mundo, aquele cortejo. Porque ele era caminhoneiro. Ele era caminhoneiro. E então, né, mais vários caminhões. Ele era caminhoneiro boiadeiro. Mas era um jovem. Bem mais jovem que nós, né, Rosana? E eu até fiquei, a Rosana falou assim, ele, porque ele era lindo. Pensa num menino bonito. Né? Na nossa época, assim, ele dava trabalho. Que a gente ficava, vou pegar esse Luizinho. E todas as meninas só iam em cima dele, porque ele era muito bonito.
Ele era lindo, mas morreu. Daí o Josa falou, poxa, eu vi isso daqui, daí ontem, eu fiquei sabendo ontem, mas eu nem, aí hoje que eu senti assim, poxa vida, nós podíamos ter ido lá. Aí eu fiquei assim, mas a gente ia fazer o que lá agora? Você sabe o que assim trouxe paz ao meu coração? Foi que a semana passada eu encontrei o primo dele no mercado e na porta do mercado. E eles, pô, aqui, cara, tá difícil. Comprei o carro, ele bati o carro, perdeu tudo. Meu filho catou a televisão da mãe dele, vendeu e tirou toda a televisão da mãe dele. Agora tem que comprar uma televisão pra mãe dele. E agora o Luizinho tá lá em Loanda, foi pra UTI ontem, ainda ninguém sabe o que que é. E tá lá, e não fala, e colocaram um negócio nele aqui assim, e tá na UTI. Eu falei, sério, Radnilson? Ele falou, sério, e já falou, cara, não sei o que eu faço da minha vida. Eu não sei o que Deus tem com a minha vida. E crente. E daí Deus falou assim, Radnilson, nós vamos morar agora. Abracei ele ali na porta do mercado, e ali, passando gente, nós abraçamos ali e oramos. Oramos pelo Luizinho, orei pela vida dele, orei pelos filhos dele, e oramos pelo Luizinho. E eu falei assim, cara, você vai lá e vai pregar pro Luizinho. Não encontrei ele até agora ainda, né? Queria que essa semana eu encontre ele. Você vai lá, vai orar e vai falar de Jesus pro Luizinho. Ele falou, não, eu vou, Spock. Eu vou. E já começou a chorar, e comecei a ficar com vergonha na ponta, né? Tem dois homens abraçados ali e o outro chorando, né? Na porta do mercado. Já falei, meu Deus, que vergonha. E ele chorando. Eu falei, cara, você vai lá, que era o primo dele, né? E ele falou assim, não, eu vou. Me trouxe paz no coração. Eu acho que soltou aqui. Ah, soltou embaixo, eu tô pensando que é a bateria, né? Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós temos um chamado. Pastor, mas como nós vamos fazer isso? Mas já tenho feito. Mas se nós temos feito, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo a coisa certa da forma errada. Porque cadê as pessoas que nós temos evangelizado? Ah, pastor, mas você está falando, então como é que você vai dar uma palavra dessa aí se você... Irmãos, eu fui para Deus também. Falou, Senhor, mas e eu? Porque eu tenho que pregar aquilo que eu faço. Não é isso que a gente fala, né? Vou pregar o que eu... né? Vou falar daquilo que eu faço. Isso me no meu coração, não, cara. Não é para você pregar o que você faz. É para você fazer aquilo que você prega. Desculpinha nossa, né? Como é que eu vou pregar se eu não faço? Não, prega. E faça o que você está pregando. Então, irmãos, agora eu quero finalizar, encerrar com vocês. Então, de tudo que nós temos feito, ontem aqui no Clube dos Adolescentes a palavra foi essa. Nós precisamos fazer todas essas coisas que nós estamos fazendo, sem negligenciar a mais importante. Nós precisamos fazer todas as coisas sem negligenciar as outras. Então, nessa noite eu quero fazer um convite para você. Nós vamos, nessa noite, orar pelos perdidos. Porque se nós temos evangelizado, se nós temos chamado as pessoas para a igreja e as pessoas não estão vindo, é porque nós não estamos fazendo da forma certa. Tem uma forma certa de fazer? Tem, irmãos? Tem? Qual que é a forma certa? Hã? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Coloca aqui para nós Atos 1. Atos 1, versículo 8. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Atos 1. Pode voltar um pouquinho. Versículo 8, 7. Vamos ver aqui, estou aqui em Atos também. Deixa eu abrir aqui em Lucas também. Espera aí. Rapidinho, irmãos. Lucas. Eu quero ler Lucas. Primeiro eu quero ler Lucas 24. Eu quero ler a partir do versículo 46. Olha o que diz aqui. Jesus dizendo, né? E eles disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E ele diz assim no 48, vocês são testemunhas dessas coisas. Aí ele diz, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder. Então precisa uma coisa que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser revestidos de poder para pregar o evangelho. Não, pastor, mas nós precisamos falar, irmãos. É o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Os discípulos, eles já poderiam aqui sair, porque, olha, veja bem, que quando Jesus estava para subir aos céus, a Bíblia diz que ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Então, os discípulos já tinham o Espírito Santo, amém, pastores? Tinha? Os discípulos já tinham o Espírito Santo ali, pastor? Porque antes de subir, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Lembram disso? Pastores, vocês estão comigo, né? Soprou sobre eles. Eles já tinham uma experiência tremenda com Jesus, que eles tinham visto os milagres, né? Jesus tinha sido crucificado, agora eles encontraram Jesus ressuscitado. Eles já poderiam sair para pregar e falar, imagina, vocês não tinham testemunho para falar de Jesus. Os milagres, tudo que eles viram Jesus fazer, os milagres, e ali agora Jesus ressuscitou. Eles tinham ou não tinham? Tinha, Fernanda? Mas então o que faltava para eles? Por que eles não saíram ali então? Por que Jesus já não falou para eles aqui, ó? Gente, agora vocês, ó, tô subindo e vocês começam agora, prega o evangelho, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Por que ele falou assim, ó, primeiro vocês vão ficar na cidade. Aí coloca lá, Atos 1:8. E Jesus já tinha falado isso a Lucas. Eu vou ler a partir do 6, tá? Então os que estavam reunidos lhe perguntavam, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que eu quero, irmãos, dizer com isso? Eu quero encerrar lendo mais uma passagem aqui com os irmãos, para confirmar isso que eu estou falando a vocês. Pode abrir João 17, fazendo um favor. Evangelho de João, versículo 17. Prepara aí. Então, irmãos, o que o Senhor... Qual que é o princípio que nós precisamos usar para que nós venhamos evangelizar? É buscar ao Senhor, é estar em Jerusalém. Jerusalém fala do quê? Lugar de adoração. E nós precisamos nos reunir em adoração. Nós precisamos nos reunir em oração. Nós precisamos
nos reunir em adoração, no lugar da adoração. Nós precisamos estar em Jerusalém. Nós precisamos nos reunir. Porque nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos orar pelos perdidos. E eu quero começar com você aqui, neste momento, esse propósito. Se coloque em pé. Irmãos, isso aqui, em nome de Jesus, não é... Eu não quero que você pegue isso e fale assim, pastor, não é por mim. Não é eu que quero que os irmãos agora, porque o pastor Paulo pregou, saia fazendo isso, vai fazer, não. É porque nós precisamos, porque o amor de Deus através de Jesus precisa alcançar as vidas que estão à nossa volta. Nós cantamos a canção aqui. Eu quero chamar a canção, acho que foi a segunda canção. Eu até falei de uma, né? A segunda canção, lembra qual que era? Como é que era mesmo? Não, é a outra, então, a terceira. Hã? Pode morar aqui? Não. Não, é outra. Essa. A segunda é... Vocês prestaram atenção na letra dessa música? Cantaram? Vocês estão prestando atenção? Gente... Então nós precisamos trazer todo mundo para cá. E como nós vamos trazer? Primeira coisa. Sabe por quê? Olha como que nós somos alcançados, irmãos. Há mais de 1000 anos atrás, nós somos alcançados através de uma oração. Há mais de 2000 anos atrás. Eu encontrei, esses tempos atrás, nós encontramos, depois de muitos anos de convertido, uma irmãzinha veio com um caderninho aqui, ó, lá do Morumbi. Olha o caderno aqui, ó, seu nome tá aqui, ó. Aqui, ó, Spock. Olha aqui, ó. Aqui, tá aqui, ó, Rospa. Que eles oravam por nós, a gente nem sabia. Tinha um caderninho de oração com os nossos nomes. Com o Ailton, nome do Ailton, nome da Rosana. E vou além. Olha o que a Bíblia diz em João 17, versículo 24. Olha o que Jesus falando aqui com Deus, falando com o Pai. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e sejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus intercedendo por mim e por você. Nós somos ganhos na oração. 25, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E esses sabem que me enviaste. Você conhece Deus? Você conhece Deus, irmãos? Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles. Eu quero convidar você para você participar dos cursos de oração. Pastor, mas eu oro lá em casa. Irmãos, vem para o lugar da adoração, Jerusalém. Eu sei que nós estamos orando lá em casa. Mas esse momento aqui, ou que seja ali em cima, ou que seja aqui, é aqui que nós vamos ganhar as pessoas para Jesus. É aqui que o Senhor vai te direcionar. Sabe assim, eu estou aqui, né, na frente de 2 jocumeiros, deve ter mais outro jocumeiro aqui, não sei se tem mais algum jocumeiro aí. E o jocumeiro tem essa estratégia de ganhar almas. E tem mesmo, e é forte, irmãos. E eles ganham mesmo. Vai fazer o quê? Né? Tem gente que tem barreira com os jocumeiros, mas eles são fera nisso. Eles sabem como orar a Deus, eles sabem como ouvir a Deus. Né? Acho que até alguém já deve ter feito um cursinho assim, simplesinho, de reunir todo mundo, vamos sair para evangelizar. E não sei se já fizeram isso. E Deus vai te mostrar a pessoa que você vai evangelizar, ao ponto de ter pessoas que Deus mostra até a cor da roupa, até a cor da casa, o número da casa. Mas antes disso tem Jerusalém. Então nós precisamos disso. Eu quero cantar esse cântico aqui, com o ministério de louvor. Vamos, vem, rápido. Vamos. Encerrar, irmãos. Pastor Paulo demora, né? Nove e 10. Encerrei. Nós vamos cantar. Eu quero convidar você para vir aqui à frente comigo.